Beleza? Então, agora vamos começar a falar sobre montar o currículo. Vamos pegar tudo o que a gente já falou agora, que o seu currículo vai ser lido de 15 a 20 segundos, que tem uma pressão desgraçada, que o cara vai ler aquilo em pouco tempo. Então, a tua primeira página ela vai ser lida em mais ou menos 6 segundos, onde ele vai decidir se ele vai continuar ou não. Ela tem que ser a mais importante. Se você deixa as informações mais importantes para trás, para a segunda, para a terceira página, as suas chances diminuem assim de maneira absurda. Então, as melhores informações que você tem no teu currículo, as tuas cartas na manga vão ter que estar nessa parte do teu currículo, na tua primeira página. Vamos falar um pouquinho do layout do teu currículo. O que é o layout? É o formato dele. Vai ser como se fosse o visual do teu currículo, né? Tem vários currículos que você pega que são feios. E tem vários currículos que você pega que são lindos. Isso chama a atenção. Dá um certo ar de profissionalismo. Então, eu realmente recomendo que vocês façam um currículo bonito. Eu entendo que muitas pessoas, às vezes, não têm um domínio do Word para escrever um currículo com uma boa aparência. E não adianta, isso é diferencial, isso chama atenção. Por isso eu vou recomendar outro site para que vocês possam montar o currículo de vocês. Mas antes eu quero deixar uma ressalva aqui. Eu vou recomendar esse site específico porque ele permite que você coloque só o que você quiser e na ordem que você quiser. Então ele não te prende a um formato que pode estar errado, que é justamente o que eu falei. Se você vai para um formato que já está pré-definido, às vezes você não consegue colocar as informações mais importantes primeiro. E esse não é dessa forma, então pode usar sem medo. Eu vou colocar aqui o link para que vocês possam usar depois aqui embaixo. Eu fiz um vídeo escrevendo um currículo nesse site para que você possa saber como que você usa aquele site. Então eu fiz um currículo do zero até ele completo, explicando como que faz, por que faz, como que usa cada habilidade daquele site, para que vocês também possam montar o de vocês. Vai ter o link aqui embaixo também. Beleza? Falando disso, então, falando do layout do currículo, agora sim a gente vai falar como que você vai montar o currículo. Se até agora tu queria me matar, porque tá dizendo, porra, e agora o cara tá falando do currículo até agora, não chegou na parte de como monta a porra do currículo. Pronto, chegamos na parte de como monta o currículo de vocês. Qual que é o primeiro elemento do currículo de vocês? O título. Então, primeira coisa que você precisa saber sobre o título. Não, ele não vai ser currículo. E não, ele não vai ser currículo vitae. É a mesma coisa que dar um nome pro teu cachorro de cachorro. Não faz sentido. O nome do teu cachorro é outro, né? Não é cachorro. Então, o teu currículo também não vai ser currículo. O título do teu currículo vai ser o teu nome. Porque é você que está se apresentando, né? E a pessoa não precisa ser informada que aquilo é um currículo, ela já sabe. Então, coloca o teu nome como título do teu currículo. Vamos para a próxima parte, então, dados pessoais. Como eu já falei, o objetivo do currículo não é que você coloque todos os seus dados pessoais ali. Até porque se o entrevistador quiser, ele vai te chamar para uma entrevista de emprego e vai comunicar alguma dúvida que ele teve com os seus dados pessoais. O endereço ele pode ser bem enxuto, tá? Cidade e bairro, tá ótimo. Um e-mail que você abre com frequência, um número de celular que você vai também ver com frequência, né? E talvez ali a sua data de nascimento. Porque para algumas pessoas é importante saber qual a idade que você tem para você se contratar. Às vezes porque a vaga específica pede um pouco disso, às vezes porque ela, prefere formar um time com uma certa faixa etária. Então, eu acho interessante colocar a data de nascimento. Você não precisa colocar no teu currículo que os teus documentos estão regulares, né? Se você está aplicando para uma vaga, a gente entende que os seus documentos estão regulares. Até porque se não tivesse, você tem um problema muito maior do que aprender a fazer um currículo, né? Então não precisa colocar que os seus documentos estão regulares, ok, tudo certinho, blá, blá, não tem problema. Sobre a foto. Eu, especificamente, não recomendo que você coloque foto no teu currículo. Por quê? Porque você coloca o entrevistador, ou a quem vai ler o teu currículo, numa situação um pouco difícil. Porque, às vezes, eles vão revisar os currículos que ele jogou fora, os currículos que ele não aplicou. E você tendo uma foto ali, você pode colocar a escolha dele em dúvida. De que, às vezes, ele escolheu que você não fosse aplicado para a vaga por causa da foto. Ou que você fosse aplicado para a vaga por causa da foto.
Ou às vezes tu também não sabe com quem tu tá lidando, e a pessoa realmente é assim. E você coloca uma foto, a pessoa não vai com a tua cara e ela te joga fora. Então assim, você cria uma situação, uma dificuldade que às vezes não tem necessidade nenhuma. Então, para evitar isso, não coloca a tua foto no currículo. Ok? E depois dos dados pessoais, o que a gente vai colocar? Começa a imaginar o currículo para que você possa ir acompanhando o raciocínio, né? Tem o currículo aqui, tem o título, tem as partes dos dados pessoais. Depois, o que as pessoas geralmente colocam? Muitas pessoas colocam a área de objetivo, que de objetivo não tem nada. É aquela frase clássica que você diz que você quer aprender com a empresa, que quem está acostumado a ler vários currículos nem lê mais aquela frase. Só corre o olho e vai para a próxima parte. E por que isso acontece? Porque ela não quer dizer nada. Aquela frase, você não tem como comprovar o que está ali. Você não tem como mostrar que você realmente quer aprender com aquela empresa. E todo mundo usa aquela porcaria. Então, definitivamente, não usa mais essa frase. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas já fica com isso no teu coraçãozinho. Não usa mais essa frase. Então, a não ser que você realmente queira colocar qual que é o objetivo do teu currículo, e o que é o objetivo? Setor comercial, setor financeiro, setor logístico. Se não for esse o intuito de você colocar um objetivo, não coloque. Ok, Eduardo, e se eu não coloco o objetivo? Se tu não coloca o objetivo, muitas pessoas colocam a educação. Qual que é a graduação que elas têm, onde elas estudaram, etc. Assim, eu não recomendo também, logo de cara, colocar a educação. Porque, a não ser que a tua faculdade tenha muito a ver com a vaga que você está tentando pleitear. A não ser que a tua faculdade tenha muito fit com aquela vaga de emprego. Se não tiver, eu recomendo que coloque lá para o final. E daí, regra geral, tá? Se você tem uma graduação, não precisa colocar onde tu fez o teu ensino médio e o teu ensino fundamental. As pessoas não vão querer saber isso. As pessoas não vão querer saber onde você estudou. E elas entendem que para você estar fazendo uma graduação, obviamente você fez ensino médio, fez ensino fundamental. Mesma coisa para o ensino médio. Se você fez ensino médio e por algum motivo você quer colocar isso no currículo, não precisa colocar onde você fez ensino fundamental, porque ninguém quer saber isso também. Não faz sentido para o entrevistador saber onde você fez ensino fundamental. Não vai mudar muita coisa. E se for para dizer que você fez ensino fundamental, colocando ensino médio, a pessoa já sabe que você fez ensino fundamental. Eu recomendo colocar educação, que vai ser, sei lá, o teu ensino fundamental, o teu ensino médio, ou tua graduação, e qualificação, que são os cursos que você fez. São duas coisas separadas, educação e qualificação. Então, isso é o que a maioria faz. Vamos lembrar? Coloca o objetivo, que se é aquela frase, não precisa colocar. Coloca a educação ou coloca a qualificação. Isso é o que todo mundo faz, mas qual que é o correto? Lembra que eu falei que a primeira metade do teu currículo é a mais importante? Que é onde ele vai gastar os 6 segundos dele para ler? Pois é. O que o teu contratante quer ver, mais do que tudo, é o teu último emprego. E é justamente por isso que a gente vai começar o teu currículo, pelo teu histórico profissional. Você vai organizar, dentro do teu currículo, qualquer cronologia, ou seja, qualquer passagem de tempo, sempre do mais recente para o mais antigo. E com teus antigos empregos não é diferente. Começa sempre do mais recente, que é o que interessa, e vai indo para o mais antigo. Coloca a função que você exercia e o nome da empresa logo do lado dela. Se é uma empresa pouco conhecida e você vê sentido em explicar o que essa empresa faz, você pode colocar, escrever em breves palavras o que essa empresa é. E depois vem a descrição da vaga. Então, como que você vai colocar? Por exemplo, você pode colocar que você era secretária na empresa XPTO. Pronto. Você colocou a tua função, colocou qual que é a empresa, beleza. E depois embaixo você vai colocar a descrição da vaga. Não, às vezes, do que você fazia lá dentro, depois a gente vai entender como que você vai escrever isso, qual que é a disposição das palavras, mas como que o texto tem que estar disposto especificamente ali. O que você não pode fazer é um muro de tijolos, né? Como que é isso? Você vai escrever a vaga e vai fazer assim.
Essa aqui é a descrição da minha vaga. Quando a pessoa que lê 50 currículos por dia vê isso aqui, ela vai correr disso aqui. Porque isso aqui é como se fosse um muro de tijolos. É um negócio que é cansativo. Sabe quando você vai ler aquele texto e parece que é muita coisa e muito junto e muito denso e te dá até uma canseira de ler aquilo ali? Pois é isso que tu vai estar causando em quem vai ler o teu currículo se tu escrever dessa forma. Então não escreva como se fosse um muro de tijolos. Escreve como se fosse uma persiana aberta. Como que seria uma persiana aberta? Ao invés de escrever assim, de uma maneira que vai cansar quem vai ler o teu currículo, você vai usar de bullet points, de pontos, para você escrever o que você quer. Daí você vai escrever um pouco aqui, aí você vai escrever outro, vai escrever um pouco aqui, e vai vir outro, e vai escrever um pouco aqui, e um pouco aqui. Percebe que agora o texto respira mais? Parece que tem mais espaço entre as linhas, é mais gostoso de ler, mesmo que o conteúdo seja a mesma coisa, mesmo que você esteja falando a mesma coisa. Mas a maneira como está disposto o texto agora convida com que a pessoa que está lendo seja mais agradável. Então eu recomendo muito forte que você use esses pontinhos, que a gente chama de bullet points, para você escrever o teu texto. Né? São aqueles pontinhos pretos em que depois tem a frase, aí depois vai para outra descrição. Bota o pontinho preto, escreve a frase que você quiser. Isso faz com que você seja muito mais adorável na hora que você vai escrever o teu negócio. E as pessoas consigam absorver o teu texto com muito mais facilidade. Ele se torna mais palatável. Ok, Eduardo, eu entendi como tem que estar disposto o texto, mas como que eu vou escrever? Qual que é o conteúdo que eu vou colocar ali para escrever? Bom, primeira coisa, você vai lançar mão, você vai pegar aquele teu baú que eu falei para você fazer, espero que você tenha feito, para você poder escrever esse texto. Você vai pegar as experiências, habilidades, conquistas, como a gente conversou, e vai também pegar a descrição da vaga. Vai juntar as duas coisas e vai ver quais daquelas experiências ali faz sentido com que você escreva essa descrição aqui. Vai ver quais as que vão fazer sentido, como eu falei, você não vai pegar uma pá para usar de colher para comer um almoço. Você vai pegar aquelas que se encaixam com aquela vaga e daí você vai escrever. Ah, Eduardo, beleza, eu escrevi uma ali. Ok. Agora, para escrever essas técnicas que estavam no baú, você vai usar uma técnica que eu chamo de 3VCM. 3VCM. Essa técnica transforma muitos feitos anteriores que você fez no teu baú há muito tempo em coisas muito interessantes a se dizer em um currículo. E por que 3VCM? 3 é porque você vai escrever na terceira pessoa. V é de verbo, C é de contexto e M é de métrica. Como assim, Eduardo? Como que eu vou escrever uma coisa na terceira pessoa e o que eu vou fazer com o verbo, o contexto e a métrica? Vamos pegar um exemplo aqui. Você vai botar a vaga de secretária na empresa XPTO e vai fazer uma descrição do seguinte modo. Coordenou o treinamento de estagiárias até serem efetivadas. Ok? Isso é uma das coisas que você fez naquela empresa. Você coordenou o treinamento de estagiárias até serem efetivadas. Foi escrito na terceira pessoa? Foi. Ela coordenou o treinamento de estagiárias até serem efetivadas. Tem verbo? Tem. Por que precisa ter verbo? Porque significa uma ação. Significa que você fez aquilo lá. Você não está falando que atendi o telefone. Não, você foi lá e fez aquilo. Significa que você também pode fazer nessa empresa que a pessoa vai tentar te contratar. Então tem verbo. Você coordenou.
Coordenou o quê? Qual que é o contexto? O contexto é que você coordenou o treinamento de estagiárias. Ou seja, você treinou alguém, você teve que ensinar, você teve que liderar, você teve que cuidar, olha quantas coisas. Isso é o contexto. O contexto onde se deu aquele verbo, que é o quê? Coordenar. Ok? Então tem contexto. 3VCM. Qual que é a métrica? Até serem efetivadas. Ou seja, você coordenou o treinamento de estagiárias até elas serem efetivadas. Essa é a métrica. Você conseguiu dar treinamento para as pessoas até para que elas possam estar aptas a trabalhar em uma empresa. Então essa é a métrica final. É ali que eles vão saber que você alcançou sucesso. Porque se você tivesse só coordenado o treinamento de estagiários, bom, pode ser que eles pudessem ser contratados ou não, mas eles foram. Você coordenou até com que eles fossem efetivados na empresa. Então, foi na terceira pessoa, tem verbo, tem contexto e tem métrica. Pode colocar. Então, quando você vai usar um verbo dessa técnica, o que eu recomendo para você? Que você use palavras relacionadas à liderança. Comunicou, coordenou, geriu, organizou. Todas essas palavras mostram o teu valor. E é exatamente isso que você vai ter que fazer no currículo. Não seja um jogador de equipe. Não nessa parte, pelo menos. Mostra o teu valor. Ele liderou, analisou e entregou relatórios financeiros mensais para o gerente de finanças da empresa. Ou ele colaborou com um time de análise para criar relatórios financeiros para o gerente de finanças da empresa. Qual que gera mais impacto? Obviamente é a primeira frase. Né? Então fala sobre o que você fez. Essas evidências, elas devem responder o que aconteceu na empresa por sua causa. Então, performance, resultado e impacto. É isso que as pessoas querem ver. O que aconteceu na empresa, como a gente estava conversando, porque você estava lá. O que você, como indivíduo, trouxe para aquela empresa que ela talvez não tenha com mais ninguém. E qual o resultado que você alcançou com isso? Porque as pessoas, geralmente, elas colocam deveres e responsabilidades. Eu era secretária na empresa XPTO, eu atendia o telefone, eu mexia na impressora, eu tirava uma nota fiscal, beleza. Mas qual o resultado que tu trouxe realmente para a empresa, sabe? O que aumentou com você especificamente estando lá? Porque qualquer pessoa, qualquer menina muito bem treinada consegue atender o telefone, atender as pessoas, mexer na impressora, fazer uma nota fiscal. Mas o que você, como indivíduo, trouxe para a empresa? Qual o resultado específico que você tem? É isso que o entrevistador quer saber. É isso que vai chamar a atenção dele. Então leva isso para a tua vida quando você for escrever um currículo. Você falar que você foi secretária já subentende que você teve que atender as pessoas. Que você teve que lidar com o público, como todo mundo fala, né? Que você teve que atender telefonemas. Isso tá ali na função de secretária, tá intrínseco ali. É a mesma coisa que você dizer que é um quadrado. Se você fala isso, você não precisa dizer que tem 4 lados. Então, você não precisa dizer que você fez tudo isso. O que você precisa mostrar é aquilo que você trouxe de resultado para a empresa. Isso realmente chama atenção, isso faz brilhar o olho de quem vai estar lendo o teu currículo. Ok? Como que você consegue fazer isso? Começa com os fatos. Procura pelas suas conquistas atuais, né? Escreve eles numa linguagem que um chefe extrovertido, por exemplo, que viu tudo aquilo acontecer, usaria para descrever essa conquista que você teve. Imagina que você teve que escrever a descrição de alguém que você gosta muito. Isso também ajuda a escrever. Procura a ajuda de alguém que seja bom com as palavras. Talvez você consiga ter uma outra luz de como escrever, daquela forma o teu currículo, como que você faz, como que você descreve melhor aquela conquista que você já teve. E principalmente interroga o teu texto a qualquer sinal de exagero. Porque se você exagerar de uma forma que chama a atenção de quem está lendo o texto, ele vai questionar. E se esse exagero beirar uma mentira, você não vai conseguir sustentar isso. E isso é a pior coisa que pode acontecer numa entrevista de emprego.